Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Bom, aqui nós vemos, que Jesus fala sobre o templo de Herodes. Isso era uma das maravilhas do templo antigo, né? Era muito maravilhoso, era uma construção muito linda e chamava a atenção do povo. E Jesus aqui está citando, então, o templo de Herodes. Mas ele continua aqui o assunto falando do templo e nós vamos ouvir o que Jesus fala do templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. E eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Bom, aqui nós vemos algo interessante então,
nós vemos que Jesus aqui ele lança uma palavra dizendo que essas coisas não passariam, né? Sem que essa geração não passaria sem que todas essas coisas acontecessem. Mas aquela geração passou. E o que será que aconteceu? Jesus, ele errou a profecia? Jesus se enganou? Bom, isso nós vamos aprender agora o que Jesus quis dizer com não passará esta geração. O segredo para uma melhor compreensão, então, desse verso que fala da geração e de tudo isso acontecendo, é primeiro entender o significado dessas duas expressões que estão ali no texto, que são tudo isto e esta geração. Nós precisamos entender quais são os possíveis significados dessas duas expressões para que a gente consiga, então, compreender melhor o significado do que Jesus disse. E nós vamos fazer isso a partir de agora. Comecemos então agora estudando a expressão tudo isto. Quais são os significados dela aqui no texto? Olha só, alguns entendem que quando Jesus disse tudo isto, ele está se referindo a tudo aquilo que ele mesmo acabou de dizer, todos os sinais, 100% de tudo, de todos os acontecimentos citados em todo o capítulo 24 de Mateus, até aqui nesse verso onde nós lemos tudo isso acontecerá, ok? Alguns entendem dessa forma. Outros pensam que tudo isto estaria relacionado aos sinais do princípio das dores. Ou seja, tudo isto seria esse começo de todos esses sinais que culminariam então no maior evento de todos, que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e não está se referindo a todos os sinais cumpridos por completo. E olha só esse texto que nos dá então uma margem para esta compreensão. Porém, tudo isto, Jesus está dizendo, é o princípio das dores. Então é muito possível que Jesus esteja dentro desse contexto falando que tudo isto acontecerá, ou seja, todo esse princípio das dores acontecerá, né, nesta geração, enquanto essa geração estiver vivendo. E nós vamos agora então entender uma outra parte que é sobre esta geração. O que significa então esta geração dentro dessa citação de Jesus? Olha que interessante. A palavra geração vem da palavra grega genea. Essa palavra, além do significado mais óbvio dela, ou seja, pessoas que vivem numa mesma época, por exemplo, nós que estamos vivendo aqui, estamos vivos nesse momento, vendo vídeos, trabalhando, fazendo a nossa vida acontecer, nós fazemos parte de uma mesma geração, ok? Esse é um dos significados dessa palavra. Mas ela também tem a ideia de esta raça ou tipo de pessoas. Sim, ela tem usos figurados. Este tipo de pessoas. Então essa palavra genea, ela pode significar ou pode ser usada como geração, também como raça e também como tipo de pessoa. Isso se você quiser anotar aí no seu caderno, né? Seria interessante para quando você for pregar, ministrar ou estiver falando com alguém e alguém quiser entender então essa parábola, aí você tem as suas anotações para você deixar aí guardado para que você possa estar ministrando corretamente e também pregando para as pessoas, seja lá aonde for. O que significa isso? Olha só, isso nos leva finalmente a pelo menos duas interpretações possíveis dentro desse difícil texto citado por Jesus. Então, sabendo do significado de tudo isto, e agora sabendo do significado de esta geração, que também pode ser raça ou tipo de pessoa, estamos preparados então para compreender os dois possíveis significados que Jesus quis trazer nesse difícil texto de Mateus 24. Vamos começar a entender então o primeiro. Nesse primeiro significado, estaria dizendo o seguinte, Jesus: esta geração, ou esta raça, ou os judeus, sobreviveriam para ver esses acontecimentos. Então, nessa interpretação, usa-se a palavra grega genea com o significado de raça. Jesus estaria dizendo, então, aqui nesse texto, que os judeus daquela geração
começariam a ver os sinais e que Deus preservaria a raça judaica, mesmo diante daquela perseguição e da destruição que aconteceria em Jerusalém, até que todos os sinais ocorressem por completo. Ou seja, nós vamos ser judeus até na segunda vinda de Jesus Cristo. Eles não seriam eliminados, como o princípio das dores ali poderia indicar para muitos. Ou seja, o povo judeu não seria destruído totalmente, mas preservado por Deus até o fim. Haveria um remanescente do povo judeu que permaneceria pela mão de Deus. Alguns pensam então que essa interpretação ela deu esperança às gerações que viveram após os apóstolos, para permanecerem na expectativa e na esperança dos acontecimentos, mesmo após a morte dos principais líderes ali da igreja. Temos que lembrar que os primeiros que foram evangelizados pelo Evangelho de Cristo foram os judeus. Apesar de ter havido muita rejeição, nós sabemos que muitos abraçaram a fé. E sabemos também que foram perseguidos e sabemos também da destruição de Jerusalém. Então aqui, Jesus estaria utilizando esta geração com o sentido de raça judaica. Na segunda interpretação, Jesus estaria indicando que aquela geração, ou seja, todos ali convertidos, judeus e de outros povos, começariam a ver os primeiros sinais. Dentro dessa interpretação, a palavra de Jesus, quando diz tudo isto, seria uma menção de Jesus ao começo dos sinais, e a palavra geração seria indicativo das pessoas que estavam vivas naquela época. Jesus estaria usando aquela palavra genea com esse significado. Nesse pensamento, Jesus teria em mente que aqueles que o ouviam veriam o princípio das dores começar já em seu tempo de vida. Sabemos que de fato isso ocorreu, pois as perseguições e a destruição de Jerusalém foram vividas e presenciadas por muitos que ainda estavam vivos ali naqueles tempos, inclusive os próprios apóstolos de Jesus Cristo. Agora, para a gente fechando esse assunto, qual seria a melhor interpretação? A gente precisa entender o seguinte: infelizmente, a gente tem aqui um texto difícil diante de nós. Todas as interpretações têm seus pontos fortes e pontos que levantam questionamentos. Eu tenho certeza que muitos irmãos vão questionar aqui nos comentários alguns pontos das coisas que eu disse aqui. Então, diante disso, cabe a nós elevarmos a nossa fé acima daquilo que não podemos entender plenamente e entender que o fato claro é que os sinais já começaram. Então veja, o princípio das dores já começaram e estão sendo administrados por Deus em toda a sua soberania. É preciso entender isso. Então, diante das duas interpretações ali a respeito do que significa raça, a gente pode compreender que seja o significado 1, ou seja qual for, seja o 2, né? Deus está no controle de todas as coisas e as coisas estão acontecendo e vão acontecer até o final. Como a própria Escritura afirma, nenhuma das promessas de Deus deixará de acontecer, mesmo que não compreendamos exatamente os pormenores delas. Observe, por exemplo, aqui o texto de Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens.
Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, queremos encerrar mais este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.